Eu faço Profilo, mestrado de Profilo na UFMA, mas sou de Belém. Infelizmente, ainda não tenho programa aqui em Belém, então tive que me aventurar para o Maranhão para fazer parte do programa, né? O tema do meu trabalho é isso que vocês estão vendo, onde eu busco, né, desvendar a dinâmica das violências e reconstruir a ideia dos valores da sociedade contemporânea no ensino médio. Antes de entrar no que propriamente é o que o trabalho quer, né, eu preciso explicar as motivações do trabalho. Como eu disse antes, né, na minha pergunta, na minha escola, que é do interior do Pará, é em Barcarena, é uma cidade que sofre muito com a violência. Inclusive, tem muita ação do Comando Vermelho, né? Já entrei em problemas com uma integrante do Comando Vermelho no meu primeiro ano de atuação na escola. Então, o trabalho, essa ideia de entender melhor a dinâmica da violência veio a partir da minha atuação em sala. Foi lá que eu percebi que os estudantes tinham uma outra noção sobre a violência e sobre os valores. Em uma aula sobre ética, eu percebi que nenhum aluno conseguia me explicar por que eu não posso matar outra pessoa. Essa aula foi para turmas de EJA, tá? Então, o projeto também está direcionado a uma turma de EJA, que são pessoas, né, de uma vivência mais dura, e a gente percebe isso no ambiente escolar. Também nesse período sofri muito dentro da escola, sofri algumas agressões verbais, tentativa de agressão física, muito suborno da parte dos alunos, tentativa de suborno, inclusive fui muito coagida por eles a aceitar suborno. Enfim, uma comunidade bem assim, né, problemática com isso. E o intuito era de entender por que esses alunos agiam assim e tentar nas aulas de filosofia, que eles pensassem um pouco sobre isso. Tentar usar as aulas de filosofia para que eles refletissem um pouco sobre isso, sobre as próprias atitudes deles, né? Então, a pesquisa pretende analisar a relação que existe entre os valores que eles trazem para dentro de sala e a violência presente na vida deles, né? Como é que essa violência vivida na comunidade influencia a construção dos valores deles. A filosofia seria muito fundamental aqui para que eles refletissem de fato sobre as próprias ações e sobre como eles constroem a identidade da comunidade e os valores deles, né? A violência e a ética podem parecer coisas opostas, porque as pessoas tratam a violência como algo antiético, mas na verdade elas são entendidas no trabalho como duas formas de viver, até porque eles vivem pela violência até. Então, era importante para a gente entender que são duas formas de viver que vão se entrelaçando e criando alguns fenômenos éticos, né? Então, o estudo todo busca entender isso, como é que a violência afeta a construção de valores e da identidade deles, especialmente no contexto escolar, já que eles trazem muito isso para a escola, e a escola é um ambiente completamente diferente da comunidade deles, né? Completamente diferente, sim, questão lidando com os professores, com outras pessoas e tudo mais. Então, ao invés de querer compreender a violência para reprimir fenômenos de violência na escola, ou violência escolar, a gente quer fugir disso e tentar entender como eles se relacionam com a violência e como é que eles constroem os valores deles para que eles mesmos entendam isso. Primeiro a gente tem que entender que violência é um termo muito complexo e que existem diversos tipos de violência, e agora a gente trata como violências. Na minha fundamentação teórica, eu trago na primeira parte conceituando, né, violências e explicando os tipos de violências e que reflexo elas têm na escola. Primeiro a gente tem que o que a gente vai tratar é sobre violência na escola,
que são violências que acontecem dentro do espaço escolar ou nos arredores, que pode ser pinchação, depredação, violência física, verbal, tudo que pode acontecer dentro da escola, inclusive porte de armas, que tem alunos, né? Na comunidade que eu atuo, muitos alunos entram com arma na escola, que parece ser o mais predominante nos nossos estudos, parece ser o mais predominante, essa violência na escola. Existem outros tipos de violência, como a violência contra a escola, que quem pratica é o Estado, responsável, por exemplo, pelas escolas estaduais, e aí ele pratica violência contra a escola quando não oferece algum suporte, quando a estrutura não é boa, enfim. Nos nossos estudos, na nossa pesquisa, a gente verificou, e sociólogos verificaram, que teve um aumento da violência nos últimos anos. Alguns motivos são esses aqui. O isolamento social durante a pandemia, uma grande exposição à violência, que hoje em dia, né, muito fácil. As novas tecnologias são vistas como também causadoras disso. E, no Brasil, especificamente, o panorama político, a polarização política. Eu estou usando aqui o Tavares dos Santos, que é um sociólogo brasileiro, e me interessou muito a pesquisa dele, que ele trata de violência escolar. O que ele diz? Que a violência no país, ela provoca, quando ela entra na escola, ela provoca uma coisa, um fenômeno, que é o que ele chama de ruptura do contrato social e dos laços sociais. Provoca fenômenos de desfiliação e ruptura nas relações de alteridade. Quer dizer que a violência provocou hoje em dia que a gente entrasse num estado de sobrevivência, num estado de alerta, né? E esse estado que a violência causou fez que a gente se sentisse desfiliado da sociedade. Então, nós estamos tão preocupados, né, com a nossa sobrevivência, com a nossa segurança, que é muito difícil olhar para o outro, né? Alcançar essa alteridade. Uma outras consequências também é o trabalho do professor, muitos professores sofrendo de burnout, por exemplo, as inseguranças, o salário, e nos alunos o que a gente vê é uma grande desesperança na educação. Também pela insegurança em sala de aula, eu sei que todos os meus alunos têm muito medo de levar qualquer coisa para a sala de aula. Eu, inclusive, vou para a escola com uma sacola de supermercado, ponho as minhas coisas numa sacola de supermercado, porque eu não me atrevo a levar nada que pareça interessante para me roubarem, né? Enfim, e aí tem que trabalhar todo o tempo e estudar nesse ambiente muito inseguro, né? Eu trouxe aqui alguns dados. Quando entrei em contato com esses dados, eu confesso que eu chorei, porque são dados de acontecimentos no Brasil de ataques em escola, tá? Esses dados foram tirados aqui, ó, dados sobre a violência no Brasil e nas escolas. Tirei os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, desse ano, 2023, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo Instituto IPEA, e também esse novo documento que saiu agora, que é Dinâmicas da Violência e da Criminalidade nas Regiões Brasileiras. Esse documento saiu em julho, e só por causa dos grandes acontecimentos de violência, do aumento da violência, inclusive desse ano, dos ataques desse ano nas escolas. Então, antes disso, não tinha esse documento. É um documento que explica a dinâmica das violências em diversas regiões brasileiras. E a gente pode baixar. Na verdade, eu tive que entrar em contato com o Instituto para eles me enviarem esse documento, que ainda não está disponível. Uma coisa importante, antes eu quero mostrar para vocês esses acontecimentos, é que os pesquisadores da IPEA, eles destacam como causa do aumento da violência a postura armamentista do governo federal a partir de 2019. Que eu acho que é uma coisa que todo mundo já sabia, todo mundo, assim, nós já sabíamos, já tínhamos percebido, né? Que afrouxou leis e facilitou o acesso a armas, por exemplo. E essa manobra tem como consequência desde o favorecimento
de ocorrências de crimes interpessoais e passionais, até o abastecimento do mercado ilegal de armas. Eu trouxe aqui alguns acontecimentos, e eles vêm desde 2018 até 2023. Deixa eu contar aqui. Esses são só alguns. Eu tenho certeza que na cidade de cada um aconteceu alguma coisa também, porque eu sei que na minha cidade também já aconteceu muito, tá? Em 2018, a gente destaca aqui o de Medianeira, no Paraná, onde o estudante de 15 anos tinha uma lista de nomes de colegas e uma arma. Entrou na escola e chegou a atirar em vários colegas, atingiu 2. Depois, em Suzano, em São Paulo, esse a gente lembra bem, né? 2 ex-alunos da escola, um já maior de idade, de 25 anos, e outro de 17 anos, entrou na escola estadual e matou 10 pessoas. Feriram 11, e na confusão, no meio da coisa, um atirou no outro, e o que sobrou cometeu suicídio. O de Saudade, Santa Catarina, um dia desse estava saindo uma notícia ainda sobre esse acontecimento. Em 2021, um homem de 18 anos com um facão invadiu uma creche e matou 2 funcionárias e 3 bebês menores de 2 anos. Em 2022, na Bahia, um adolescente de 14 anos com uma arma do pai, que era policial militar, matou uma aluna portadora de paralisia cerebral e cadeirante. De setembro de 2022, na Bahia também, um adolescente de 13 anos ateou fogo na própria escola, feriu a coordenadora com uma faca. No Ceará, um adolescente de 15 anos atirou em 3 colegas, uma veio a óbito e 2 ficaram feridos. Em Aracruz, em 2022 também, 2022 foram vários, né? Foi o ano, assim, um jovem de 16 anos ostentava uma suástica e, vestido com as roupas, né, do pai militar, invadiu uma escola com várias armas, 2 armas de fogo, e matou 3 professoras e uma aluna de 12 anos. Esse, eu não sei se vocês lembram, mas na época foi muito ligado ao pai, né, com a vertente política que nós já sabemos qual é. Em São Paulo, também em 2022, um ex-aluno de uma escola invadiu e feriu 2 professoras com faca, fez um professor de refém até que se entregou para a polícia. E o mais recente, agora, esse, para mim, né, foi muito... Me sensibilizei muito com esse caso, onde aquele aluno de 13 anos esfaqueou a professora, uma senhora de 70 e poucos anos, 71 anos, eu acho, se não me engano. Acho que foi muito... Porque ela separou uma briga desse aluno, e ele achou que ela tinha, né? 5 minutos de apresentação, deixa eu passar direto, né? Para embasar essa ideia da ética, a junção, né, da ética da violência, e como é que os valores atuais da sociedade contemporânea contribuem para o aumento da violência, eu trago o Byung-Chul Han, o Anthony Elliott, a Marilena Chauí e o Lipovetsky. O Byung-Chul Han está muito famoso agora porque ele fala dessa sociedade do cansaço, né? E ele chama a nossa sociedade de sociedade de desempenho, e ele fala que isso tudo provoca, na verdade, vários tipos de violência. O Elliott também, no mesmo caminho do Byung-Chul Han, vê que na sociedade contemporânea a gente sofre muito disso, inclusive com as novas tecnologias, a gente sofre muito com o individualismo exacerbado. A Marilena Chauí, que culpa, claro, a ideologia neoliberal, que fragmentou a ética, ela vê que teve uma fragmentação da ética, então é como se todo mundo estivesse muito perdido, moralmente falando, né? Que no momento contemporâneo a gente está muito assim, perdido de valores e tudo mais. E o Lipovetsky, que culpa o grande pessimismo e o narcisismo atual, né? Como uma explicação para a violência. Para ver se a gente recupera um pouco dessa filiação, porque, na verdade, tudo isso provoca mesmo essa desfiliação, né, com a sociedade, a gente busca no Levinas uma resposta, né? O Levinas, o professor está falando do Buber, eu lembrei muito, né, que o Levinas mergulhou completamente assim, no Buber. O Levinas traz uma ideia para esse momento que pode recuperar esse sentimento de filiação social, né? Para ele sempre é importante essa relação com o outro, né? Que a gente consiga enxergar o outro como inteiramente outro, completamente outro. Então, eu achei muito interessante, eu conheci o Levinas só ano passado, infelizmente, eu queria ter conhecido antes.
a gente traz ele para ver se consegue recuperar, né? Entende melhor isso, essa filiação de volta. No momento, isso aqui não está completo ainda, essa sequência didática, foi primeiramente a gente propôs para tentar tratar desses assuntos todos em sala de aula, né? Como é que a gente vai conseguir fazer com que o estudante reflita sobre os valores, de onde vêm esses valores que ele segue, por que esses valores estão tão relacionados à violência que eles vivem e veem na própria comunidade deles. Dessa sequência didática toda que eu quero falar é essa árvore de problemas, né? Além de toda os outros momentos que vão explicar melhor para os alunos, né? E também onde os alunos vão ser muito protagonistas, essa árvore de problemas é um produto que deve ficar com eles, que é onde eles vão ver, né, depois de várias pesquisas dos próprios alunos, qual é o problema central, né, entre essa violência e os valores. E o problema central vai no tronco da árvore. E eles vão destacando, esse momento eles já vão ter feito próprias pesquisas, já vai ter tido os momentos e tudo mais, e eles vão destacar quais será que são as raízes desse problema. Por exemplo, no tronco da árvore está a violência. Quais são as raízes do problema da violência? E, posteriormente, quais são as consequências disso, que vão ser as folhas das árvores. Eu achei muito didático e ficará exposto, inclusive, disponível para mudanças. E eu gostei muito disso, sim, de eles poderem olhar e, no decorrer do tempo, eles conseguirem enxergar terem novas visões sobre o que eles vivem em sala de aula, não, na comunidade, dentro de casa. Acho que é isso por enquanto. Muito obrigada. Deixa eu parar de compartilhar. Que coisa boa. Coisa bonita, né, professor Suzane? Boa e bonita, mas... Bonita é a pesquisa, Francione. Difícil também. Eu fico maravilhado, assim, sabe? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Juliana pelo seu estado, ter nos dado alguém tão treinado em combater o mal, viu? Nesses últimos tempos. Parabéns. E dentro da lei. A professora tentando ser... Somos gratos. Olha, eu fico maravilhado assim, eu acho bonito, porque ensinar filosofia nessa lógica é um desafio, é uma coragem imensa, sabe? Entende? Então, eu sou suspeito em falar, mas eu acho que é isso. Professor Suzano, por favor, professor Francione, me acudam, depois eu falo uma palavrinha, para não ficar muito falante. Inclusive, se os professores tiverem alguma coisa para me indicar também, eu estou muito precisada, porque foi muito pouco material que eu encontrei sobre violência e filosofia, infelizmente, muito pouco. Agora que estão começando a falar mais por causa dos acontecimentos mais recentes desse ano. Então, agora que estão saindo muitos documentos e filosofias sobre. Eu agradeceria. Professora Francione? Então, eu ia dizer para a Juliana que essa pesquisa dela é impactante mesmo. Realmente a gente fica chocada quando vê tantos casos na escola, né? E eu tenho uma pergunta: se nessas suas leituras você encontrou algum indício de por que depois de 2020 há mais casos registrados, ou se você fez um recorte temporal, se foi só esse recorte, ou se tem relação com pandemia, se você leu alguma coisa a respeito. Outra coisa que eu queria falar é que, muito embora não tenha na filosofia, mas eu lembro que tinha uma pesquisadora da educação que trabalhava, eu vou ver se eu respondo dela, até terminar aqui a sessão. Mas no campo da educação tem bastante gente que trabalha. Se você fizer um estado da arte aí, procurar alguém na educação, acho que você vai encontrar. Que ajuda, né? Na área da educação encontrei mesmo, mas foi o impasse que eu encontrei, o problema que eu encontrei nesses estudos, foi justamente
a resposta que essas pessoas têm para a violência é sempre, vamos ditar aqui regras, vamos, né? E não é o intuito, porque eu já vi que nem a regra policial funciona lá, imagina escolar. É verdade. A maioria, infelizmente, trata a violência como algo para ser reprimido. E o estudo, essa pesquisa, quer mostrar justamente que essa violência não é um fenômeno que a gente precisa reprimir. Claro, casos de assassinato e tudo mais. Óbvio, a gente sabe que o contrato social diz isso. Mas que quando o aluno traz essa agressividade ou essa propensão à violência, tem uma explicação. E pode haver uma outra abordagem, além de dizer, não, sai dessa escola, não sei o que lá. Que, como professora de filosofia, seria, bora pensar de onde vem isso? Já que você não pode ir para terapia, vamos falar aqui, né, de onde veio isso? Para mostrar que eles são personagens, na verdade, que eles estão sendo personagens de uma violência da comunidade, que eles estão reproduzindo uma coisa da comunidade. Isso. Não precisa parar, porque é uma coisa mais complicada, né? Mas pelo menos entender e ver a escola não como um ambiente que eles possam reproduzir isso, mas que eles estejam lá para entender isso. Que eles veem muito a escola como uma coisa muito sem regra, então eles fazem muita coisa. A minha escola é completamente depredada por causa disso. A gente não tem banheiro, a gente não tem ventilador, a gente não tem nada, porque toda vez que tenta ter algo, a escola é completamente estraçalhada. Então, realmente, a gente vive muito inseguro. O máximo, né, destruição, seria isso. né? Uhum. Muito triste E a isso. sua primeira pergunta, eu esqueci. Porque se você encontrou nas leituras alguma coisa falando sobre esse aumento após 2020. Ah, sim. Foi um recorte nosso também, mas como eu fui analisar os últimos relatórios desses relatórios do governo, né, de 2019 em diante, eles relatam muito que o governo federal é um responsável pelo aumento da violência e a pandemia também. A insegurança que a pandemia causou afetou muito a moral, afetou muito a visão de futuro de todo mundo, e essa desfiliação, na verdade, o nome disso tudo é uma desfiliação mesmo, a pessoa, como se todo mundo tivesse rompido um pouco com aquela esperança, né? A gente não tem mais esperança, assim, demais. Eles falam desses problemas. O governo federal, como eu mostrei ali, né, que o IPEA, os pesquisadores do IPEA afrouxou muito a lei para acesso a armas. As falas também, né, do presidente completamente violentas e agressivas abriram portas também para mais agressividade, aliado à insegurança, mais agressividade, responder a essa insegurança com agressividade. Então, tudo isso foi causa. A polarização política, as tecnologias, que deixam a nossa vida muito, assim, acelerada, muito imprevista, muito, né, assim, e um pessimismo mesmo causado pela pandemia. Foram essas as respostas que a gente encontrou para o aumento da violência. Também não quero demorar também, né? A gente sabe que tem outras falas também, mas, caramba, professora Juliana, realmente, né? A gente acabou de ver o professor José Antônio, né? A alteridade estava muito lá longe, né? A alteridade. E aí você chegou com o seu trabalho com a alteridade aí na veia, né? Aí do lado, né? Isso é muito forte mesmo, né? Claro que também, se eu fosse aqui, também, no sentido de uma conversa, né? Se eu fosse começar aqui a dizer um pouco meus referenciais, como é que eu vejo a coisa, talvez não desse tempo, né? Então, vou dizer o seguinte, semestre passado, faz um ano, o professor Marcelo Pelizoli,
lá da Universidade Federal de Pernambuco, ele elaborou uma disciplina eletiva chamada Filosofia da Violência. Então, assim, ele é uma disciplina nova, ele colocou lá para o nosso departamento, a gente aprovou, né, enfim, deu tudo tranquilo, claro. Então, assim, vou conseguir com ele a ementa da disciplina, claro, a bibliografia, né, para depois passar para você isso. E engraçado também que a gente tem recebido uma certa demanda lá também na universidade de outros cursos, porque sempre tem aquela disciplina Introdução à Filosofia, né, nos outros cursos, publicidade, né, então, e o que a gente tem percebido é que os outros cursos estão querendo transformar a Introdução à Filosofia em disciplina de ética. Eles estão achando assim que, caramba, em vez de ser uma disciplina de Introdução à Filosofia para falar filosofia em geral, o que a gente quer agora, pela demanda contemporânea, é conversar com os nossos alunos sobre ética. Então, como o curso não é de filosofia, né, eu acho que a gente tem mais é que atender. Claro, tem uma discussão também aí, um tanto ideológica também, de reduzir filosofia à ética, né? Mas são os regressos dos outros cursos, né? Bom, mas estou dizendo isso que tem o teu tema, o teu trabalho é fundamental, né? Pronto. Uma outra coisa, rapidinho, de minha parte, assim, eu sempre fico agoniado, às vezes, quando no Prof. Filo, por esse contato com as formações, né? Letras, sociologia, história, né? Que é o seguinte, caramba, é um leque de teóricos, né? E em filosofia, pelo menos até, não sei se recentemente está assim, mas na minha formação, a gente tem muito cuidado para trabalhar assim com um e no máximo com dois. E olhe lá, né? Porque aí quando a gente chama, aí a gente chama Hannah Arendt, né, para falar de violência, aí chama Mariana Chauí, aí chama outra. Então, aí eu fico agoniado nesse sentido de dizer, olha, fica com um ou com dois, né? Ou fica só com um, mas é claro que isso é uma perspectiva só de minha parte. Eu estou só conversando com você sobre essa agonia da teorização, né? E aí vou chegar nesse ponto. Porque, por exemplo, os dados que você colocou vêm das ciências, né? Das estatísticas, da sociologia, né? Tal. Não sei, do ponto de vista mais filosófico, a gente fica querendo uma coisa da metafísica. Eu sou daqueles que defendo a metafísica, né? Para mim, a ontologia é armadilha, né? Mas, quer dizer, mas na natureza mesmo, que se a gente fosse investigar isso, claro, filosoficamente, radicalmente, né? Agora, se a questão é ali na escola, como o professor Patrocínio já comentou, né? A gente não pode esquecer também lá, como é que eu dou a resposta lá, como é que eu vejo a transformação, né? Eu lembro de um episódio há 10 anos ou mais, no Fantástico, né? Aquela Viviane Mosé, que fazia o Ser ou Não Ser, né? Lá no Fantástico, e ela teve um episódio sobre ética e violência, ela cita o psicanalista Jurandir Freire Costa, né? E aí ela comenta, o Jurandir Freire Costa, no seguinte, que a violência é muito o seguinte, parece que a gente quer destruir aquilo que a gente não tem coragem de transformar, né? Então, quando você fala que a escola, às vezes, pinta a parede, né? Compra um equipamento novo, aí na outra semana já está quebrado, já está, quer dizer, aí eu vou chegar no finalmente, estou tentando ser breve, viu? Que é a questão do reconhecimento. Quer dizer, o filósofo que eu estudei esse tempo todinho, que é o filósofo Hegel, é o que trabalha a dialética do reconhecimento, né? Então, para mim, é fundamental, isso é da natureza. O desejo humano é o desejo de reconhecimento. Alguns até dizem que todo ser vivo é carente de atenção, né? Eu não vou nem chegar em todo ser vivo, eu estou falando só da gente mesmo. Assim, né? O que a gente busca é o reconhecimento. Agora, esse reconhecimento passa, claro, pelo reconhecimento social, jurídico, psicológico, né? Então, e o Axel Honneth foi um filósofo que tentou, que quis recuperar essa dialética do reconhecimento do Hegel. Estou te dando esses nomes, não sei o que você queria, né? As indicações de filósofo, mas veja, eu já falei de 4 nomes aqui, né? Aí você já tem 4 aí com você, né? Já anotei tudo. Já. Aí vocês, troca tudinho por Hegel. Não vou fazer isso. Então, assim, tem esses nomes que você... Agora já é tarde. Exatamente, você pode procurar. E aí, finalmente mesmo, eu tentando fechar agora, lá na sala de aula, aquela sequência que você fez, muito interessante, você trabalha com cartas. Eu comecei a trabalhar com cartas há 5 anos. Professora Juliana,
é espetacular o uso da carta, porque tem esse tom realmente pessoal, né? Sai daqui. Claro que a gente não despreza na aula de filosofia o texto dissertativo argumentativo para a redação do Enem. Claro que a gente trabalha isso também. Mas eu coloco como instrumento de avaliação também a carta e dou ponto para isso e tal, e os resultados têm sido muito bons, né? Então, veja, uma coisa que você falou só agora, professora, agora, lá na sua apresentação não falou, que foi a palavra moral. Né? Então, assim, se eu tivesse que dizer dar um toque, assim, um pitaco, né? Olha, eu não sei se seria interessante para eles, claro, é sempre esse para eles, mas tem todo um contexto, né? Faça as devidas ressalvas, né, no que eu vou dizer. Essa distinção de ética e moral, né? Que talvez fosse mais interessante ficar sempre pensando que existe uma moralidade conservadora, uma moralidade progressista, uma moralidade do século passado, uma moralidade do século XXI e tal, e não ética. A ética como reflexão, como busca dos princípios, dos fundamentos dessa moralidade. Tem um exemplo muito interessante que um professor meu, o professor Vincenzo de Matteo, ele dizia, olha, moral é a casa onde a gente mora, ética é a casa onde a gente quer morar. Então, vê, se a casa da gente está com a porta rangendo, está com goteira, a gente tem que tomar uma decisão, ou reforma ou se muda. Né? Então, quer dizer, às vezes para ser ético, você tem que ser imoral. Né? Então, mulheres, né, feministas, né, começaram a usar calças, né, começaram a fumar em ambiente público. No livro didático Filosofando, a gente tem um exercício lá com a foto da Leila Diniz, de maiô, grávida, na praia. E o exemplo do livro da Filosofando, da Maria Lúcia Aranha, né, e Maria Helena Martins, né, a reflexão é o quê? Caramba, aquilo era imoral para a sociedade daquela época. Uma mulher com uma roupa de praia de 2 peças, né, que era o biquíni, né? Além disso, grávida, sozinha na praia, isso é um horror. Mas... Agora, foi o choque moral, no sentido de fazer a sociedade refletir no que é que aquilo fazia mal, né? Para dizer, não, olha, isso aí não tem outras coisas que estão fazendo mal para a gente. Quer dizer, então, a ética, talvez, se eles conseguissem refletir um pouquinho nessa tua sequência didática, né, sobre essa distinção, né, existe a moral, um código de conduta entre o crime organizado. Né? Existe um código de condutas. Quer dizer, então, no sentido de... Agora vamos lá, eticamente, onde está fundamentado esse código de conduta? Na consciência de cada um? É num ser transcendente, na positividade jurídica, né? Quer dizer, por isso que que eu estou dizendo que se a gente busca uma reflexão assim, talvez mais total, né? Onde tem essa interseccionalidade, né? Do direito, da metafísica e tal, eu diria que o filósofo Hegel é interessante, né? O filósofo Axel Honneth, nesse sentido, também interessante, né? Mas, claro que, para a tua investigação, e Mariano Chauí está muito bom também nesse ponto, os outros autores, o sociólogo, né? E o que eu ainda não consigo pronunciar o coreano, Bibichon, eita... Eu acho que é Byung-Chul Han, mas a gente é brasileira, tudo mesmo. É isso mesmo, né? Pronto. Eu ainda não cheguei na Sociedade do Cansaço ainda, né? Estou chegando lá nele ainda, estou indo com calma, né? Na leitura do filósofo, né? Enfim, professora, parabéns pela tua pesquisa. Ela merece demais assim que você conclua esse trabalho e rapidamente isso já possa estar num repositório, no sentido de ser multiplicador e de ser inspirador, né, para que outros professores, outros professores que queiram entrar no profil também possam ali se inspirar. E acho que o mais importante com a leitura, fazer com que outros professores que estão na sala de aula, né, tenham subsídios teóricos, né, e até, vamos dizer assim, de motivação também, né, caramba, né, a professora Juliana foi lá, fez, mostrou aqui para a gente que é possível, né, uma resposta, não é uma solução, mas uma resposta, né, uma compreensão, né, eu não sei, o Spinoza dizia, né, nem rir nem chorar, compreender.
Eu não sei se é muito assim, não, sabe? Eu não acho que. Eu não sei se é bem. Compreender sorrindo me parece que seria melhor do que compreender chorando, mas uma resposta, pelo menos, que a gente possa dar para um certo alívio, né, social, enfim, porque isso vai passar pela justiça social, né? Enfim, por isso eu digo, se a gente for aqui puxar o novelo disso, né? Você pegou um tema, caramba, você mesmo disse, né? Depois que eu vi como é que era isso aqui, né? Enfim, mas parabéns. Eu vou me conter aqui, que eu tomei água de chuva de janeiro e se eu não me controlar aqui, não dá. É coisa de professor e professora. Maravilha, professor Suzano. Pois não, Juliana? Eu quero agradecer muito as contribuições de vocês. Eu anotei tudo. Calma, que ainda falta eu falar. Então, por favor. Olha, muito obrigado, professor Suzano, professor Francione. Olha, o professor Suzano falou alguns aspectos que o que ele fala eu corroboro profundamente, e era alguns elementos que eu vou só enfatizar para corroborar e trazer de forma pontual. No primeiro momento, essa sua pesquisa você apresentou já com ar de doutorado ou pós-doutorado, né? Por quê? Porque tem muita gente conversando. Qual é o problema de muita gente conversando? É não ter tempo de ouvir todo mundo, né? Magnífico esses pensadores que você traz, né? Mas quando você senta no final, eu não sei se foi por fechamento, por interesse complementar, você toca Levinas, e eu me lembro logo que o problema nosso, principalmente a partir das duas grandes guerras que nós tivemos, que esses pensadores existencialistas provaram, né, existencialismo entre aspas, foi um ponto problemático para a filosofia, que foi a questão da alteridade. Quando ele fala a violência do rosto, né, quando ele fala do problema entre nós, o problema da violência é um problema de alteridade. Então, a pergunta, quando eu vi a sua temática, a minha grande pergunta é qual é o problema filosófico que você está apresentando? Por quê? Porque quando você foi esquematizando como era que você estava pensando a pesquisa, eu imaginei que você iria pegar elementos de estudos numa perspectiva de educação, de construção social da violência, jogar para uma perspectiva de interpretação ética e ir para o chão da escola, que você tem uma perspectiva aí a partir das cartas de forma magnífica. Mas quando você trouxe os referenciais teóricos ao final, eu disse, eu acho que em algum momento o orientador dela vai chamá-lo e dizer, vamos conversar com os cabos direitinho aqui, porque esse povo é muita conversa, né? Então, eu concordo profundamente com o professor Suzano. Você tem um leque magnífico, você elegeu um leque magnífico de diálogos. Eu acho que, pela natureza e o status da sua pesquisa, você já tem claro quais são os horizontes conceituais que vai levar em consideração e que está presente nesses autores. Muitos desses autores, eles carregam muita semelhança na sua forma de falar de sociedade. Por exemplo, eu não traria, por exemplo, simplesmente uma análise sociológica. Eu traria a base filosófica ético-moral para uma perspectiva de análise da violência nesse processo de educação. Lembre-se, você vai analisar, como disse o tema, como é a dinâmica, vai tentar desvendar a dinâmica das violências numa perspectiva de reconstrução dos valores da sociedade contemporânea no ensino médio. Né? Então, você tem um objetivo, você tem um alvo. Não é? Muita atenção que, às vezes, a nossa ânsia, eu acho que é de todos nós, principalmente quando a gente mergulha no campo da pesquisa, a gente tem sempre a vontade de dar respostas. E eu acho que no Prof. Filo, a gente vai trazer indicações de possibilidades. Né? A resposta na filosofia, ela é sempre por enquanto. Né? E quando você se propõe a pensar e a desvendar esse processo de violência, é muito mais numa perspectiva analítica do que propriamente estatística.
E essa análise é que ela vai ser importante para desenvolver um produto didático-pedagógico para as nossas aulas de filosofia e que nos dá identidade de prof. Filo. Né? O professor Suzano começava a sua fala de forma magnífica, que nós, que fizemos, a maioria de nós fizemos mestrados e doutorados acadêmicos, a gente está profundamente viciado em achar que a pesquisa boa é aquela que parte sempre do elemento teórico e do início ao fim. Quando, na verdade, o prof. Filo ele traz uma novidade. Ele aproveita essa riqueza do chão que você traz, da experiência que universidade nenhuma tem, da experiência do chão didático-pedagógico da escola, para poder dizer, isso aqui, a filosofia tem uma palavra a dizer, e essa palavra ela precisa ser emancipadora para o ensino. Não precisa ser coisas perfeitas, não precisam ser arraigar o PCC, mas precisa ser levar para aqueles meninos com quem você está ali escrevendo a carta um horizonte de esperança. Eu acho que a filosofia ela precisa resgatar isso. A esperança do processo de ensino de filosofia. E eu acho que você está no caminho legal. Então, o primeiro elemento que você vai ter tempo para conversar é a perspectiva de eleger com quem você vai dialogar, né? E por Levinas, se você escolher Levinas, vai estar muito bem servido na perspectiva da alteridade. As obras dele enfocam todo esse elemento. Se você eleger Lipovetsky, que tem todo um horizonte orientado para uma perspectiva de sociologia, mas com fundamentos ético-filosóficos, está muito bem servida. Eu acho Marilena Chaui magnífica, mas, né? Marilena Chaui ainda passei assim de forma muito bateu, levou, e eu acho magnífico essa, em determinados momentos eu até diria que sim, né? Mas eu acho que tem muita gente, e aí as escolhas são sempre sua, em diálogo com seu orientador. Eu sempre falo para os meninos aqui no IFPE, que, olha, uma das coisas que a gente nunca deve fazer, né, é esquecer que a gente precisa dialogar com aqueles pensamentos que podem nos ajudar a pensar melhor o processo de ensino-aprendizagem da filosofia. E, se não for possível dialogar como a gente gostaria, vamos ver o que é possível. E vamos cavando um espaço de mais adiante, novas possibilidades. Muito obrigado pela sua participação, tá certo? E magnífico, magnífico. Pois não, Juliana, você levantou a mão. Eu esqueci de dizer que eu coloquei, né, na apresentação esses sociólogos, né? Mas o principal é o coreano. É o filósofo da lista, porque ele que está em diálogo com o Levinas na história toda. Os outros são fortes pensadores, que eu achei muito necessário, que corroboram com essa ideia, essa ligação da violência com os valores. Está vendo você nos induzindo ao erro. Não, toda minha, mas eu adorei ouvir tudo que a gente... Está vendo, professor Suzano e professor Francione? Ela já conversando com os camaradas, dizendo que tinha muita gente na sala. E dizer também que eu estou tentando, nós estamos tentando, eu como orientador, né? Estamos tentando fugir da ética. Por isso que nós falamos sempre no trabalho de valores, até porque os valores que vão ser trabalhados vão ser os valores deles, da comunidade deles. Então, a gente quer ver isso, a gente quer ver esses valores e trabalhar em cima deles, né? Mas fora veja, aqueles valores da escola, assim. Mas veja, Juliana, eu entendo profundamente que o ponto de partida é os valores deles. Mas nós precisamos, aí numa perspectiva de filosofia, nós precisamos orientar elementos analíticos para poder pensar os valores deles. Né? Então, o que acontece? Talvez a palavra fugir, talvez nós temos um ponto de partida, não é? Eu entendi profundamente o que você quis dizer, mas é importante que esse horizonte da problemática filosófica ela esteja muito presente para a gente poder pensar, inclusive, o que eles estão pensando, porque pode ser que o que eles chamam de valores
Na verdade, a filosofia tem uma palavra a chamar, né, a refletir, de muitas vezes eles acharam que é contravalor, inclusive, o discurso da filosofia. Uhum. E aí, eu acho importante essa, talvez não a ideia do fugir ou do é porque quando a gente fala ética, a gente imagina sempre uma composição de um aparato teórico. Uma Bíblia, né? Né? É como se fosse uma estrutura, quando, na verdade, a gente pode refletir a ética dependendo... É o contrário, exatamente. Quer dizer, a Bíblia, os códigos, aí é a moralidade. Isso. Essa é a questão. A moralidade deve obedecer, sim, o... Eita, professor, atravessei o senhor. Não, perfeito, professor Suzano. Fica à vontade. Desculpa, que eu me empolguei mesmo não, agora. Não, empolgue, capricho, termine. Foi esse insight, foi esse momento mesmo agora aqui. Porque a moral deve ser obedecida, senão não é possível aquela vida em comum. Né? E a moralidade, ela modifica historicamente. E modifica também, né, pelo território. Agora, a ética que vai perguntar a essa moralidade se está todo mundo vivendo bem ou não. Se tem violência ou não. Quer dizer, aí... Agora eu entendi melhor a questão. Entendi melhor. Então, esse ponto que o professor Patrocínio trouxe é isso, quer dizer, de repente, veja, a sua fala inicial, qual foi o seu grande impacto, professora Juliana? Foi quando você viu que os alunos disseram, não, professora, pode matar, sim, qual o problema? Quer dizer, veja, agora, claro que a gente está num momento histórico que está super complicado, com esse espatifado, estilhaçado de referências mesmo, a esse ponto. Não, mas são os meus, veja, se for os meus valores, veja, eu estou querendo não pronunciar aqui o palavrão do mundo contemporâneo, que é universal. Precisamos do universal. Sem o universal não tem salvação. Agora, outra palavrinha complicada que, para mim, para o lado do Hegel é bom, né? Quer dizer, é um universal dialético, que na sua unidade garante a diversidade. Quer dizer, é uma unidade reconhecida por todos os diferentes, né? Por todos os diferentes. Bom, eu já... Me empolguei, desculpa. Vamos lá. Muito obrigada a todos. Anotei, tanto que eu anotei 3 folhas aqui já. Tainá já levantou a mão aí, falou alguma coisa, Tainá. Oi, pessoal, só para avisar que já extrapolamos o tempo das considerações em 10 minutos. Tá certo, Tainá. Porque a gente se empolgou, porque os outros não apareceram, né? Mas vamos lá, né? Juliana, só para fechar, Tainá, eu não sei se Juliana tem mais alguma palavra, que ela tinha levantado a mão. Essas pesquisas nos empolgam, eu acho magnífico isso, sabe? Então, eu acho que o doutorado e o pós-doutorado vem aí do Prof. Filo, viu, Juliana? Ou então... Estou esperando, porque 2 anos é pouco. Mas vem aí, se não um Prof. Filo, em qualquer outro lugar, você está com arcabouço magnífico. Muito obrigado.